Bom, pessoal, daremos início então ao nosso webinar, pontualmente às 2h30, conforme acordado. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Esgobin, eu sou especialista em soluções Microsoft aqui na empresa Mapdata. E para quem não conhece a Mapdata, somos uma revenda que atuamos tanto nas linhas de Autodesk, Adobe e Microsoft, não somente na venda de licença, mas também como na capacitação, na venda de serviços relacionados a esses produtos, tá? Consultorias, tudo melhor que a gente pode oferecer em relação a esses produtos para ajudar você e sua empresa, ok? Vamos então para a nossa agenda de hoje. Falaremos do nosso webinar sobre as formas de armazenamento, como podemos encontrar uma forma de armazenamento aí que supra nossas necessidades, não só as nossas, né, das empresas que temos todos os dias, mas também do mercado, toda essa flexibilidade constante e desafios que o mercado nos traz, ok? Começando a apresentar as formas de armazenamento presentes hoje no mercado, tá? HD externo, nuvem, vou dar uma visão geral sobre todas as maneiras que a gente utiliza de armazenamento. Falarei aí também sobre os desafios que encontramos em busca de uma solução de armazenamento que seja flexível, que seja uma solução ideal para a nossa necessidade, tá? Trarei então informações sobre o SharePoint e o Azure File Server, que são duas soluções Microsoft, onde temos expertise em implantação, tudo. Gostaríamos de te dar também uma visão geral, como que implanta, como a gente pode garantir uma certa segurança, a produtividade, ok? Trarei aí para vocês também dois cenários, ok? Mostrando onde cada solução é melhor uma do que a outra, lembrando, né? Eu não estou colocando aqui uma solução contra a outra, e sim especificando as diferenças para a gente entender quando a gente deve utilizar uma e quando a gente deve utilizar outra, tá? Qual é melhor para a necessidade. E farei uma breve demonstração de como eu acesso esses compartimentos de arquivo, como eu crio um arquivo, uma breve demonstração assim de usuário final mesmo, tá? Bom, então indo aqui para as formas de armazenamento, a primeira forma de armazenamento mais comum que encontramos praticamente utilizada por todas as pessoas, todas as organizações e o método mais simples é o armazenamento direto no HD da máquina, tá? Ele sempre foi utilizado e acredito eu que ainda será por muito tempo um meio de armazenamento de arquivos, ok? Aqui lembrando que eu quero dar um foco no armazenamento de arquivos mais permanente, né? Não é aquela coisa temporária, né? Porque todo mundo armazena arquivo no HD da máquina, mesmo que temporário. Eu faço download de um arquivo, ele vai direto na minha pasta de downloads, ou seja, no HD da máquina. Eu salvo um anexo de um e-mail, ele vai na pasta documentos, né? Ou seja, todo esse trabalho que eu faço relacionado ao arquivo, que eu preciso gerenciar arquivo, mover arquivo de um lugar para o outro, ele vai passar aí pelo armazenamento do HD da máquina uma hora, né? Porém, é utilizado também como uma forma de armazenamento permanente. Acredito que no uso doméstico seja muito mais, né? Todo mundo utiliza a máquina, estrutura certinho, todo mundo tem um jeito de estruturar as pastas do HD da máquina da maneira que deseja, né? O disco local, pasta dos meus documentos e assim por diante. É uma maneira eficaz, né? Eficiente de utilização de um armazenamento, porém, é aquela coisa, corre um risco de perda de dados muito grande, se tratando aí de uma organização, né? O backup, a redundância, como é uma máquina, vamos imaginar que a gente tem então 50 máquinas, a gente precisa cobrir todo esse backup de parque de máquinas, é uma coisa que deixa os arquivos descentralizados, né? Ou seja, a gente precisa fazer o backup das 50 máquinas, né? E até mobilidade também acaba sendo aí uma coisa que inflige um pouco no armazenamento do HD da máquina, mas isso a gente pode falar mais para frente, tá? Nos desafios. Outro armazenamento muito comum é o armazenamento em dispositivo externo, né?
Dispositivo externo a gente considera aí os pendrives, cartões de memória, HDs externos, muitos dispositivos aí que funcionam pela porta USB, ok? E houve uma época em que esses dispositivos externos, frente à necessidade de flexibilidade principalmente, em que um pendrive era ideal para você continuar seu trabalho a partir da sua casa, por exemplo, né? Sair do seu escritório e continuar trabalhando na sua casa, enfim. Imagino eu que os primeiros métodos de home office surgiram a partir daí. Com a utilização de pendrive, cartões de memória HD externo, teve um certo declínio após a popularização da nuvem, né? Uma que toda essa mobilidade que o pendrive, o cartão de memória, o HD externo trouxe para a gente, a nuvem também nos trouxe, né? E melhor, sem a gente precisar ter alguma coisa tangível, alguma coisa física, tá tudo na nuvem, os nossos arquivos, entendeu? Então hoje eu entendo que o armazenamento em dispositivo externo, né, o HD externo, tudo, ele acaba sendo utilizado muitas vezes como uma maneira de backup dos seus arquivos, mas de uma maneira meio arcaica até eu diria, ok? Com uma alta taxa de manualidade desses processos, ou seja, você precisa pegar um arquivo todo dia, por exemplo, e jogar lá, né? Então você copia lá 500 gigas e joga no HD externo e assim por diante. Isso acaba consumindo um tempo da gente em que a gente poderia estar realizando uma outra tarefa, ok? Isso implica na nossa produtividade, tá? E é uma coisa que a gente precisa levar em consideração em tempos de flexibilização do mercado como este. Outro meio de armazenamento, talvez o mais comum dentre as organizações, é o armazenamento em file server, tá? Para quem não conhece, o file server é um servidor de arquivos, tá? A tradução literária disso, e é baseado em um servidor, tá? Ou seja, eu tenho um servidor dedicado para armazenar arquivos e o compartilhamento, o acesso desses arquivos é feito pela rede local do perímetro onde eu estou, ou seja, da minha organização, do meu escritório, da minha empresa. Eu tenho ali um servidor que centraliza todos esses documentos, facilitando o compartilhamento deles, a colaboração, né? Inclusive facilitando o backup também. Justamente por esses arquivos, diferente dos arquivos armazenados em um HD de uma máquina, eles estão todos dentro de um servidor compartilhando do mesmo diretório, tá? Isso acaba facilitando o backup porque está tudo centralizado já. Eu só faço uma cópia disso e envio para minha solução de backup, para meu backup em nuvem e assim por diante, ok? Já abro aí essa porta para o backup. Outro armazenamento comum é o armazenamento em nuvem, tá? Como o nome já diz, ele é baseado em nuvem, ou seja, a gente acessa ele por meio de um software como serviço, né? Um software como serviço é um site como office.com, um site como facebook.com, onde a gente só enxerga ali os nossos arquivos, as nossas fotos, né? O OneDrive.com é uma outra solução de armazenamento em nuvem. Ou seja, a gente enxerga já direto na nuvem. Entendo eu que hoje é uma das maneiras mais utilizadas, até doméstica, tanto doméstica quanto organizacional, tá? É a maneira também mais moderna e segura de armazenar esses dados, tá? Muitos desses provedores de nuvem já tem, a Microsoft, por exemplo, é um deles, já vem todo com uma série de políticas de conformidade para garantir a redundância do seu ambiente, para garantir a segurança, para garantir que não venha vazar nenhum tipo de dado que está lá na nuvem, ok? Apesar de todos esses benefícios, muita gente utiliza ainda a nuvem doméstica, mesmo em âmbito corporativo, tá? Acaba aí, por meio disso, né, utilizando a versão para o consumidor final em vez da versão corporativa, perdendo muitos recursos, como por exemplo a governança de dados, a políticas de segurança nos arquivos e assim por diante, ok? Então é muito ideal que a gente sempre se oriente a utilizar a versão corporativa do armazenamento em nuvem, tá? No caso existe o OneDrive for Consumer, né? Que é o que a gente vê na maioria dos celulares, computadores hoje. E existe também o OneDrive for Business, que é voltado já à utilização em nuvem
de uma maneira corporativa, ok? Com todos os recursos necessários para a administração desse recurso. Bom, então vamos adiante aqui falar agora dos desafios que encontramos em busca de uma solução de armazenamento hoje no mercado. Primeiro de tudo, gostaria de falar aqui já da acessibilidade, tá? O armazenamento de arquivos, uma solução de armazenamento de arquivos, ela impõe algumas limitações, eu diria, né? Dependendo da solução que você escolhe. Por exemplo, um servidor de arquivos, ele vai impor uma limitação para você em que você não pode sair ali do perímetro de onde está localizado o servidor, senão você perde acesso a ele, entendeu? Se você utiliza o HD da máquina, você precisa estar sempre com a máquina do seu lado. Se você utiliza o HD externo, você tem que ter certeza que você está com o seu HD externo ali. Então, assim, a gente não pode se manter presos a impasses frente aos desafios que virão do mercado futuramente, tá? Inclusive, gostaria de falar aqui que a flexibilidade móvel perante essa nova onda de trabalho remoto, tá? O trabalho remoto que nos últimos anos, como eu falei no meu webinar passado, para quem não esteve aqui, eu falei que o trabalho remoto ele só veio crescendo, né, nos últimos 5 anos, teve um aumento até de 40% cada ano. Desse ano em diante vai crescer muito mais, tá? Justamente aí por novos desafios, novas adversidades, ok? Então a gente precisa estar preparado para garantir acessibilidade nos nossos arquivos para os colaboradores. Outra coisa importante também que a gente deve levar em consideração é a disponibilidade desses arquivos, tá? É bom a gente garantir que esses arquivos, esse armazenamento que a gente tem para a nossa necessidade, para o nosso trabalho, esteja disponível em diversos meios de tecnologia, se for necessário, se a gente trabalha com isso, né? Ou dispositivos. Então, se você trabalha com celular, tablet, iOS, tem uma equipe de vendedor que trabalha com celular, com tablet, iPhone, iPad, ou uma equipe de engenheiros de obra, né? Uma equipe de engenheiro de campo, suporte de campo, enfim, qualquer coisa que precisa estar remoto e carregar um celular, um tablet, ele também precisa acessar algum arquivo, né? E para isso, ele precisa ter esse arquivo disponível na tecnologia, no dispositivo que abrange a carga de trabalho dele, entendeu? Inclusive, aí, se necessário, a gente conseguir disponibilizar esse arquivo via web, tá? Ou outros computadores também, caso seja o caso, né? Eu tenho uma máquina aqui que eu sempre utilizo e um notebook que eu sempre carrego comigo. A gente precisa ter a intenção já de implantar uma solução de armazenamento que consiga alcançar essas duas necessidades, ok? Outra coisa muito importante que a gente precisa falar, que é um assunto que veio crescendo muito com o passar do tempo também, é a segurança dos nossos dados, né? Se a gente está disposto a colocar nossos arquivos, nosso armazenamento na nuvem ou em alguma outra solução, a gente precisa ter certeza que quem está acessando de fora do perímetro da empresa precisa acessar de uma forma segura e até criptografada, né, de ponta a ponta. Para isso, a gente tem vários recursos. A gente pode contar com verificações adicionais, né? Ou seja, o que a verificação adicional faz? Quando eu acesso um site, alguma coisa ali de um local que eu não sou habituado, ele pede para mim um SMS. Mesma coisa como se fosse o Facebook. Você acessou o Facebook ali de uma outra localidade, ele entendeu e mandou um SMS no seu celular. Tem o código no SMS, você só digita lá no portal do site para fazer login, entendeu? E aí você consegue acessar o arquivo. Ou até, fugindo um pouco, uma inteligência artificial de apoio. Fugindo um pouco assim, né? Estando ainda dentro dos perímetros do parâmetro da solução. Uma inteligência artificial de apoio que pode analisar o comportamento do usuário final e quando detectar uma certa anomalia desse usuário, por exemplo, esse usuário sempre acessa de duas faixas de IP. Quando ele acessar de uma outra localidade, faixa de IP é uma localidade do roteador, tá, pessoal? Quando ele acessar de outra localidade, uma terceira, uma quarta localidade, vai falar, opa,
tem um comportamento aqui que é anômalo, né? Uma coisa estranha acontecendo. Vou mandar uma mensagem aqui para o TI. Aí chega lá um aviso para a TI que fala, ó, esse usuário aqui está acessando de um local que não é costumeiro, né, ele acessar. E aí já bloqueia a conta do usuário, entendeu? Ou o usuário está acessando aqui do Brasil hoje, daqui 2 horas ele está acessando de Moscou. Todos concordamos que é humanamente impossível uma viagem dessa com os meios de tecnologia que temos hoje, tá? A inteligência artificial vai entender isso e vai falar, ó, alerta de viagem anômala. Isso é humanamente impossível. Bloqueie o usuário. E assim por diante, tá? Sempre a gente se preocupar em fechar o perímetro hoje da organização, mesmo ela estando remota, né? Antes a informação da nossa empresa ela ficava no máximo ali no prédio, né? Não é todo mundo que acessa o prédio. Hoje, com o trabalho remoto, pessoas acessando de casa, pessoas acessando de padarias, né? Hoje não é tão comum isso, né? Mas um tempo atrás era até mais provável que isso acontecesse. Pessoal acessando os arquivos para realizar seu trabalho do dia a dia, de diversos locais, acaba aí dispersando esse perímetro. Então a gente tem que trabalhar para entender como funciona esse perímetro que a gente tem hoje e bloquear todas as portas das quais invasores podem se aproveitar, ok? Incluindo até permissões de acesso a certos dados, né? Por exemplo, a equipe de RH, eu só quero que a equipe de RH consiga acessar a pasta de RH, mas eu quero que a equipe de gerência de RH consiga deletar, né, esses dados. E assim por diante, você pode aí cada vez mais ir dando upgrade nessa solução até você conseguir deixar ela da maneira que você deseja, tá? Outra coisa que a gente precisa se preocupar é com a redundância desses arquivos. Da maneira mais popular, o backup, né? A gente precisa entender que essa solução que a gente contratar precisa ser uma solução que tenha um backup ali coerente, né? Que funcione de uma maneira fácil, que a gente entenda como funciona, né? Que tenha uma política de retenção que a gente consiga modificar e que seja, inclusive, fácil da gente recuperar arquivos, tá? A ponto da gente conseguir montar uma unidade e procurar granularmente os arquivos, né? Granularmente, trazendo um pouco mais para o popular, pegar um ou dois, né? Pegar um ou dois arquivos ali que a gente deletou sem querer. Existe muita solução de backup que quando a gente faz a recuperação, traz à tona todo o backup do dia anterior. E não somente um ou dois arquivos que era o que a gente realmente precisava, entendeu? Tendo isso em mente, essa necessidade de recuperar um ou dois arquivos, é legal a gente falar também sobre o versionamento, tá? A gente tendo uma solução que nos dá essa capacidade, esse recurso de versionamento, é muito importante, porque o versionamento funciona justamente como uma maneira da gente conseguir garantir uma redundância de arquivos que foram modificados recentemente, ok? Então eu tenho um arquivo ali que eu apaguei todas as células da planilha sem querer, uma planilha de 5 megas, o meu patrão vai me matar, né? O meu chefe vai me esfolar. Isso a gente consegue recuperar facilmente se a gente tem esse versionamento habilitado, tá? Eu posso habilitar o versionamento em algumas soluções até 500 versões do mesmo arquivo. Lembrando que isso vai consumir também espaço na nuvem, né? Obviamente. Mas é sempre por melhor prática a gente deixar o versionamento habilitado para conseguir recuperar ali um arquivo que seja editado de uma maneira errônea, tá? Bom, pessoal, então vamos agora para o SharePoint e o Azure File Server, ok? Duas soluções que eu tenho em mente aqui trazer para vocês e falar sobre características, tudo, prós, contras, como é utilizada, né? E para você entender aí é melhor que se encaixa na sua empresa. Começando pelo SharePoint, é uma solução já baseada em nuvem que faz parte da plataforma do Office 365, ok? Então quem tem o Office 365 aí provavelmente já ouviu falar sobre o SharePoint, ok? O SharePoint é uma solução que é dividida em equipes, pastas, subpastas,
arquivos, enfim. Ela funciona ali como um servidor de arquivos em nuvem, tá? Vou explicar para vocês no próximo slide sobre o servidor de arquivos, mas a gente consegue segmentar todos os arquivos que a gente tem no nosso armazenamento com base em departamentos, centros de interesse e assim por diante, tá? Inclusive eu posso habilitar permissões nesses arquivos para que eu faça, por exemplo, um diretório que tenha as equipes administrativo, engenharia, TI e vendas. E cada uma não consiga enxergar o que está no diretório da outra. Entendeu? Habilitado tudo isso, a gente precisa pensar na acessibilidade do usuário. E como está baseado em nuvem, ele consegue ser acessado tanto via web, quanto por dispositivos móveis e até mesmo o Explorer do Windows, tá? Eu farei uma breve demonstração para vocês mais adiante e mostrarei como funciona o acesso pelo Explorer do Windows, tanto quanto pela web do SharePoint, ok? Vale lembrar também que como a gente sincroniza os arquivos para acessar pelo Explorer do Windows, eles estão tanto locais quanto na nuvem, ou seja, eu consigo aí aproveitar de uma utilização offline desses arquivos. Então, é uma coisa que a gente pode pensar já. Se eu trabalho muito em área remota, que não tem muita conexão de internet, uma plataforma, um navio, eu posso acessar via SharePoint, né? Ele vai baixar para mim todas as atualizações. E quando eu tiver essa internet, acontecer uma intempérie, algo do tipo, que eu perca a conexão, eu consigo trabalhar nos meus arquivos ainda, né? E quando a conexão se restabelecer, aí vai todas as mudanças para a nuvem, ok? Dos arquivos que eu realizei. E da nuvem vem também as mudanças de arquivos que foram alterados por outras pessoas. Além disso, né, do acesso, tudo a gente precisa comentar também sobre a segurança avançada, que é justamente o SharePoint que retém do acesso condicional, né? O acesso por base em IP, a segunda verificação, né, verificação adicional via SMS, a inteligência artificial, eu consigo limitar aí o acesso do SharePoint, tá? Versionamento dos arquivos também é uma possibilidade em que eu posso habilitar. E eu posso contar também com outros suplementos, outras soluções para unir junto com o SharePoint, incluindo elas soluções de comunicação, que é justamente essa que a gente está utilizando hoje para assistir o webinar. Essa solução eu posso acessar um chat um para um, eu posso ter um chat para toda a minha equipe, onde eu consigo inclusive compartilhar os mesmos arquivos que estão no SharePoint. Eu tenho uma solução de reunião, né? Ou seja, essa solução de reunião eu consigo incluir qualquer pessoa que tenha um e-mail nessa reunião para ela me assistir, enfim, para a gente conversar sobre o assunto necessário. Gerenciamento de tarefas, enfim. Tenho diversos aí suplementos e soluções que acompanham o SharePoint no mesmo plano, incluindo uma solução de e-mail, tá? Com um armazenamento aí até de 50 gigas, já que a gente está falando de armazenamento em nuvem, tá, pessoal? Isso no plano 1, no plano 2 são 100, tá? Vale lembrar. Adiante agora falarei sobre o Azure File Server, tá? O Azure File Server é uma solução baseada em servidor na nuvem, tá? E como eu havia falado anteriormente, um file server é um servidor de arquivos. Ou seja, ele é um servidor de arquivos baseado na nuvem, tá? Você acessa ele como se fosse um servidor normal mesmo, um servidor Windows Server 2016, 2019, que você tem aí na sua organização, no seu CPD, no seu data center, tá? Só que como ele está na nuvem, você não vai conseguir conectar ele numa rede local, né? Obviamente, você precisará de uma conexão via VPN. VPN é uma conexão em que você liga dois pontos como se estivessem numa rede local, tá? Então, VPN, ou melhor dizendo, conexão privada, você liga entre todo mundo que vai acessar esse servidor e o servidor onde está o arquivo, né? Onde está a solução de armazenamento de arquivos. Ou seja, todo mundo vai enxergar o servidor, né? Vamos entender então, 5 pessoas lá conectadas no mesmo servidor, vai enxergar o servidor como se estivesse numa rede local, entendeu?
Esse já é o primeiro ponto aí que a gente tem na segurança, essa conexão ponta a ponta criptografado, onde ninguém consegue descriptografar o dado que está trafegando na rede, entendeu? Então, quando eu estou acessando um arquivo, só eu estou acessando esse arquivo, não tem como alguma outra pessoa acessar, né? Só onde está ali a minha conexão, só onde eu configurei minha conexão. A gente consegue, inclusive, falando de segurança, bloquear arquivos maliciosos, ou seja, macros de Excel, macros de Word, arquivos do Java que são executáveis, arquivos de .cmd, .bat, né, arquivos que possam rodar ou executar alguma coisa na sua máquina e, infelizmente, instalar aí, por exemplo, uma criptografia, algo do tipo que vai criptografar todos os dados que você tem acesso, tá? Outra coisa importante que a gente pode falar é sobre as permissões, né, que a gente tem, ou seja, a gente tem uma série de permissões que a gente consegue dar nas pastas também, ou seja, eu quero que minha equipe de administrativos acesse a pasta administrativo, a engenharia só acessa a pasta engenharia e assim por diante, ok? E consigo fazer também aí, já levando em consideração a redundância, o backup de todo o servidor e a recuperação granular que eu havia dito, tá? Você consegue recuperar só o que for necessário e não todo o servidor, caso venha a perder um arquivo ou outro, ok? Além disso, né, tem algumas limitações no SharePoint que na verdade não são do SharePoint, e sim do navegador web, mas como o SharePoint rola em cima da web, né, ele acaba sendo dependente do navegador, que é o tamanho da pasta, né? O tamanho da pasta somada, todas as pastas que tem no diretório. Então vamos lá: administrativo, contas a pagar, notas fiscais, nota fiscal eletrônica, cliente, tal, tal, tal. Todos esses caminhos, esse nome que vai somando, ele vai na URL, né? Então, se isso passar de 256 caracteres, ele dá um erro, um errinho, né, no SharePoint. E isso não está presente no Azure File Server, entendeu? É uma limitação, na verdade, aí do navegador, né? Venho reforçar novamente e não do SharePoint, tá? Além disso, né, de eu ter como configurar, inclusive, cotas nas minhas pastas, meus compartilhamentos de arquivos, eu consigo configurar aí coisas adicionais no meu servidor, funções adicionais. Por exemplo, eu quero configurar um AD, eu quero configurar um ERP, um CRM, algo do tipo. Se você tiver todo o software necessário para instalação, tudo você consegue configurar nesse servidor, tá? E com essa conexão privada, VPN, o mesmo usuário que acessa o arquivo, ele vai conseguir acessar também esse sistema que você utiliza, entendeu? Bom, então aqui agora alguns cenários de utilização de ambos, tá? Tanto o SharePoint quanto o Azure File Server. Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês a utilização de dispositivos móveis, né? Então, se sua equipe de vendas, sua equipe normal mesmo, trabalha em locais remotos, como navios, plataformas, locais de difícil acesso, dependem muito de dispositivos móveis, a gente sempre recomenda a utilização via SharePoint, tá? No SharePoint você consegue sincronizar esses arquivos que você tem localmente ali no seu celular, no seu tablet, como se estivesse online, tá? Então, se você depende disso, a gente sempre inclina você a optar pelo SharePoint, tá? Mas se você gostaria de optar por grandes, mas se você utiliza, então, não tem uma necessidade, um cenário de grandes diretórios de arquivos e pastas, a gente já te leva mais para o lado do Azure File Server, tá? Aqui, grandes quantidades de dados, eu estou falando coisas referentes a 10 terabytes, 20, 30, em que uma migração para uma nova plataforma como o SharePoint acaba sendo um pouco mais difícil, né? Acaba levando um pouco mais de tempo. Como você já tem o mesmo layout de permissões de um servidor já configurado localmente, a migração acaba sendo mais fácil até, tá? E também você tem aí o mesmo layout de permissões, tudo certo já para você configurar para o pessoal, ok? Inclusive você consegue configurar aí também cotas de armazenamento, tá? Ou seja, eu quero que o meu diretório aqui de arquivos só armazene até 5 teras, esse daqui até 1 tera. Você consegue ir
particionando como você desejar, entendeu? Então farei uma breve demonstração aqui agora, tá? Estão todos vendo minha tela ainda, né? E eu vou mostrar aqui já então para vocês como a gente acessa o Azure File Server primeiro, tá? Então eu tenho isso aqui, que é o nosso discador VPN. Já tenho aqui a VNet Webinar, tá? Eu vou desconectar aqui só para mostrar para vocês. Então sempre que eu for acessar algum arquivo, na verdade sempre que eu me conectar pela primeira vez na máquina, né? Sempre que eu iniciar ela, depois fica permanente aqui já ligado. Eu venho aqui em VNet Webinar, né? Ou VNet aqui pode ter o nome da sua empresa e dou um conectar, tá? Isso aqui significa que eu estou me conectando na nuvem. Então eu venho aqui e dou um conectar-se. Um sim. E já rodou a conexão, já estou conectado, conforme está exibindo aqui. Feito isso, eu já tenho mapeado aqui no meu local de rede a pasta minha compartilhada dentro de um servidor de arquivos que está atualmente na nuvem, né? Então, se eu acessar aqui, esse local de rede, eu estou numa conexão de ponta a ponta privada, ou seja, criptografada, onde eu consigo enxergar o meu servidor. E aqui eu tenho já minhas pastas da minha equipe, tá? Aqui eu tenho o diretório, né? O IP, tudo certinho. As pastas da minha organização, da minha equipe. Então aqui essa pasta administrativa, por exemplo, que é uma pasta onde eu não tenho direito de acesso, eu não consigo acessar, entendeu? Mas a pasta engenharia, eu já consigo acessar. Inclusive eu posso vir aqui e criar uma nova pasta. Teste, tá? Acho que aqui eu tô sem permissão também. Enfim, eu posso ir criando aqui já. Tem que configurar a permissão, tá? Certinho para todo mundo. Mas eu já tenho aqui todas as pastas conforme forem sendo criadas, ok? De maneira que a gente desejar flexibilizar a nossa solução. E agora aqui no SharePoint, que eu acesso via web, eu tenho também a minha pasta, tá? Então tem aqui o dados, né? E eu já tenho aqui administrativo, engenharia, financeiro, marketing. Estou acessando via web, tá? Só que tem um botão bacana aqui pra gente, que é o botão sincronizar. Quando a gente clica nesse botão, a gente já prepara a sincronização para nossa máquina local, ok? Para o nosso Windows Explorer. Então vamos só aguardar aqui enquanto prepara a sincronização. Certo. Se eu venho aqui em Demo Group Dados, eu tenho todo o diretório de arquivos do SharePoint, tá? Aqui na minha lateral esquerda, né, dentro do diretório aqui do Map Data, TechInf limitada, eu já tenho aqui o Demo Group Dados, que é justamente isso que está aqui na nuvem, ó, Demo Group, né, dados. E eu já consigo acessar esses dados. Então eu tenho aqui o administrativo também, engenharia, financeiro, toda a minha estruturação de pastas. E dentro de cada pasta eu posso colaborar já, entendeu? Então eu venho aqui na pasta administrativo e crio uma pasta nota fiscal. Quando eu venho aqui no SharePoint, já subiu a alteração, entendeu? Ou seja, fica tudo sincronizado por meio dessa solução. Vou carregar aqui um arquivo. Esse PDF, ele já está carregando, ó, 1 MB e 48 KB. E dentro da pasta nossa fiscal já está aqui também o Plan Immigration, tá? Ou seja,
As alterações são feitas constantemente. Sempre que o OneDrive detecta, o SharePoint detecta uma alteração, ele já replica tanto local quanto na máquina, ok? Vou voltar aqui então para os nossos slides. Bom, pessoal, estamos agora abertos a dúvidas, ok? Espero que tenham gostado da apresentação. E caso tenham interesse em conhecer melhor a solução das quais apresentamos aqui, temos todos os telefones, tá? Eu posso fazer uma demonstração melhor das soluções, mostrar para vocês os recursos, tudo que a gente consegue fazer em ambas soluções. Temos os telefones, né, de cada unidade aí e os e-mails para vocês poderem entrar em contato, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o chat e perguntar, ok? Eu vou responder agora as dúvidas do chat também. E muito obrigado a todos, uma boa tarde.